Portanto, apesar de, mesmo hoje, numa sociedade como a nossa, em que a escrita entrou de forma tão violenta, mesmo assim, nós continuamos falando bastante e damos uma importância enorme à escrita. Tanto assim que hoje, se a gente vai observar, para definir uma pessoa educada, a gente praticamente diz quando uma pessoa é escolarizada. Quem não escreve, quem não tem uma educação formal na escola, etc., não é uma pessoa educada nos dias de hoje. Tanto assim que em muitos momentos da nossa vida, nós ouvimos que um cidadão que não domina a escrita é praticamente um cidadão de segunda categoria. Ou seja, a escrita tem uma grande importância, uma grande supremacia, um grande valor. O que nós queremos fazer aqui é mostrar que isso é um equívoco. Tanto a oralidade como a escrita são fundamentais. São duas maneiras de as pessoas organizarem seus discursos, praticarem as suas interações no dia a dia, sem que uma seja mais importante do que a outra. Cada uma tem seu lugar. São práticas discursivas que não concorrem, não competem, mas são complementares e são utilizadas harmonicamente no dia a dia. Muitas vezes, os livros didáticos fazem uma tremenda confusão. Acham que a fala é contextualizada e a escrita descontextualizada. Não é verdade. Tanto a fala é contextualizada, como a escrita é contextualizada. Precisamos de contexto para entender. Contexto cognitivo, precisamos de uma série de contextos para poder entender quando lemos um texto escrito. E precisamos também de uma série de contextos para entender o que as pessoas estão falando, conhecer do que ela fala, de quem ela fala, etc. Agora, o que acontece é que as pessoas estão confundindo aqui a situacionalidade. O que a fala tem é um envolvimento situacional. Eu posso apontar para uma cadeira, para uma coisa, essa cadeira, ou essa pessoa, ou apontar com o dedo, ou fazer um sinal e não dizer nada. Eu posso estar aqui falando com alguém e fazer assim. Eu estou falando com alguém, mas esse não é para alguém que está acolá e quer me oferecer alguma coisa. E aqui faço assim. Então, isso aqui é para o outro. E eu estou falando para alguém aqui. Essas coisas eu não posso fazer na escrita. De outras coisas que nós fazemos que se chamam a prosódia, todos esses elementos da prosódia que constituem a maneira de falar, o sotaque, etc., não dá para pôr na escrita. Porque a escrita opera com letras, etc., dá para pôr outras coisas na escrita. Posso pôr fotos, posso pôr uma série de coisas. Mas esses elementos não passam. O que significa isso? Significa que a fala é uma maneira de representação da língua e a escrita também é uma outra maneira de representação. Uma representação gráfica e uma representação fônica. É o som e a gestualidade que conta. E também os movimentos do corpo, a entoação de voz, volume e uma série de outras coisas. E na escrita, esses elementos não estão lá. Então, nós podemos ter a situação e uma série de outros elementos na oralidade. E na escrita, nós temos que fazer uso de outros recursos. Considerando esse aspecto, de que nem tudo que está na oralidade está na escrita, e vice-versa também. Nem tudo que está lá na escrita, eu não posso pôr na oralidade, eu não posso falar coloridamente. Eu posso fazer letras coloridas, grandes, maiores. Eu não falo letras, eu falo palavras, eu tenho som. Então, o que vai acontecer? Acontece que a escrita não é uma representação da fala. E os livros didáticos vivem dizendo, a escrita é uma representação da fala. Não. A escrita é uma representação da língua, assim como a fala é uma representação da língua. São duas formas de representar todo o sistema linguístico, são duas práticas discursivas, e não uma representando a outra. Isso não é verdade. Então, esse é um aspecto fundamental.